Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 38 a 43. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras pessoas, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amados e amadas de Deus, se olharmos bem o texto do Evangelho de hoje, nós temos uma jornada de Jesus. O Evangelho começa dizendo: Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Amados e amadas de Deus, Jesus sai da sinagoga e, saindo da sinagoga, vai para a casa de Simão. O que acontece na casa de Simão? A sogra de Simão está com febre alta e pedem a Jesus em favor dela. O que faz Jesus? Jesus a cura. O Evangelho diz: inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Jesus a curou, Jesus a libertou daquele estado febril, Jesus a libertou da sua doença, porque a febre, ela não é em si doença, ela é consequência de algo. Jesus cura a sogra de Simão. E o Evangelho diz que imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Quer dizer, alguém que, curada por Jesus, começa a servi-lo. Começa a servir Jesus, começa a servir os outros. Porque o Evangelho diz que começou a servi-los. Quer dizer, não servia só Jesus, serviu os discípulos, serviu a todos. Alguém que, curada, serve. Alguém que, curada, se coloca na atitude de serviço. Amados e amadas de Deus, exemplo para nós. Também cada um de nós foi curado de alguma coisa. O encontro com o Senhor, o encontro com Jesus nos curou. O encontro com Jesus vai curando a nossa vida, vai curando nossos vícios. O encontro com Jesus vai realizando tantas curas em nós. E curados dos nossos vícios, nós somos chamados a nos colocarmos na atitude de servir. O ser humano foi criado para servir. O ser humano foi criado para fazer da vida um dom de amor, um dom de serviço. Curados por Jesus, servir, se colocar na atitude de serviço. O Evangelho continua. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Amados e amadas de Deus, levam os doentes até Jesus. Jesus não é indiferente diante da dor, diante do sofrimento, diante da doença. Jesus cura
as pessoas. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. Jesus cura as pessoas, Jesus liberta as pessoas dos seus males, dos seus sofrimentos. Continua o Evangelho. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Jesus também, amados e amadas de Deus, liberta as pessoas do poder do demônio. Jesus liberta as pessoas sabem quem é Jesus, sabem que Jesus é o Filho de Deus. Gritam: Tu és o Filho de Deus. O demônio grita: Tu és o Filho de Deus. Que faz Jesus? Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. O demônio sabe que Jesus é o Messias, mas Jesus os impede de falar. E o Evangelho se conclui. Agora, ao raiar do dia, já estamos no dia seguinte, ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Amados e amadas de Deus, querem impedir Jesus de continuar a anunciar o reino de Deus. Jesus é um pregador livre. Jesus diz: Devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. Quer dizer, essa é a sua missão. Sua missão é de ir de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando a boa notícia do reino de Deus, colocando em movimento o reino de Deus, através da sua pregação, através das curas, através dos milagres, através dos sinais. Contemplemos essa jornada de Jesus, contemplemos Jesus que cura a sogra de Simão, Jesus também que vai curando cada um de nós. A sogra de Simão curada se coloca a servi-los, cada um de nós também curado é chamado a servir Jesus, a fazer da vida um dom de serviço, um dom de amor. Depois, ao pôr do sol, as pessoas vão até Jesus, Jesus impõe as mãos sobre elas, as cura, as liberta do poder do demônio. E depois, no dia seguinte, ao raiar do dia agora, querem impedir Jesus de partir, mas Jesus deve anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Esta é a sua missão. Hoje nós somos aqueles e aquelas que somos comprometidos com o anúncio e com o testemunho de Jesus Cristo. Contemplemos esta bela cena do Evangelho, deixemos que ela nos fale, deixemos com que ela nos interpele hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.